Vamos começar com o quebra-cabeça do mercado, que eu acho bem interessante. Nos últimos meses, a gente viu as ações da Vale saírem assim de um patamar de R$ 53 para bater um pico de 77,28. Uma valorização enorme, né? Impressionante. Perto de 45% em menos de um ano. E a primeira coisa que todo mundo pensa é: o preço do minério de ferro deve ter explodido. É a conclusão óbvia, né? A primeira que vem à mente. Só que aí é que a história começa a ficar, digamos, curiosa. Pois é, porque quando a gente olha os dados, a realidade é outra. No mesmo período em que a ação subiu esses 45%, o preço do minério de ferro, que é o principal produto da Vale, subiu bem menos, algo em torno de 10%. Só 10%? E essa diferença, essa lacuna entre a alta da ação e a alta da commodity, é o sinal de que a verdadeira história não está na manchete do dia. Tem algo muito mais profundo acontecendo por trás dos números. Exatamente. E é essa história que a gente vai investigar hoje. Com base nos nossos estudos e nas informações que a própria empresa divulgou, vamos tentar entender o que o mercado está enxergando no futuro da Vale que justifica tanto otimismo, sabe? Um otimismo que o preço do minério hoje não parece explicar sozinho. Para começar, acho que a gente precisa falar de uma armadilha muito comum quando se analisa empresas como a Vale. É fácil olhar para o lucro e tirar conclusões precipitadas. A relação entre o lucro da Vale e o preço do minério é direta, mas ela pode ser bem traiçoeira. É a armadilha perfeita para o investidor desatento. Vamos ilustrar com um exemplo bem simples para deixar claro como isso funciona. Imagine uma mineradora fictícia no ano de 2025. Ok. Nesse ano, ela consegue produzir 1 tonelada de minério a um custo de R$ 21,40. O mercado está pagando R$ 107 pela tonelada. A conta é fácil. O lucro é de R$ 85,60. Um ano bom, operacionalmente redondo. Certo, um cenário base, tudo funcionando bem. Agora, vamos para 2026. Nesse ano, a gestão da empresa foi péssima. A produção caiu pela metade. Ou seja, só conseguiram extrair meia tonelada. Nossa. E para piorar, o custo de produção mais do que dobrou, foi para R$ 50. Do ponto de vista da operação, a empresa está muito pior, certo? Sem dúvida. Produzindo menos e gastando muito mais para isso. É a receita do desastre. Só que aí acontece a mágica do mercado de commodities. Nesse mesmo ano, por uma série de fatores globais, o preço da tonelada do minério de ferro dispara para R$ 1.000. R$ 1.000? R$ 1.000. De repente, aquela meia tonelada que a empresa produziu mal e porcamente gera um faturamento de R$ 500. A gente tira o custo de 50 e o lucro é de R$ 450. Nossa, o lucro fica 5 vezes maior que no ano anterior, mesmo com a empresa sendo muito menos eficiente. Exato. E o que acontece em seguida? Saem as manchetes. Mineradora tem lucro recorde. O mercado fica eufórico e muitos investidores, atraídos por esse lucro gigantesco, compram a ação. Só que eles estão comprando a empresa no seu pior momento operacional. Mascarado por um preço de commodity que não vai durar. Isso, um preço insustentavelmente alto. É a clássica compra no topo da euforia. E o mais incrível é que esse exemplo didático parece um retrato do que aconteceu com a própria Vale recentemente. Me lembro da euforia de 2021. Aquilo foi real, não foi? Foi absolutamente real. Em 2021, a Vale reportou um lucro impressionante de 121 bilhões de reais. E não foi por acaso. Naquele ano, o preço do minério de ferro atingiu um pico de R$ 214. Lembro bem. Agora, vamos trazer para o presente. Hoje, o preço da ação está num patamar parecido com o de 2021, na casa dos R$ 77. Mas se olharmos o lucro acumulado dos últimos 12 meses, ele está em 29 bilhões de reais. Espera aí, a diferença é brutal. A ação custa quase a mesma coisa, mas o lucro que a sustenta é 4 vezes menor, de 121 bilhões para 29 bilhões. Isso não faz sentido se olharmos só para o resultado atual. E é aqui que 90% dos investidores amadores erram. Eles olham a foto do momento, o lucro de hoje, e não o filme que está sendo construído para a próxima década.
Se o preço da ação é o mesmo, mas o lucro é muito menor, a única explicação lógica é que o mercado, ou pelo menos uma parte inteligente dele, não está pagando pelo resultado de hoje. Tá pagando por uma expectativa. Exato. Ele está pagando por uma promessa, por uma expectativa de lucros muito maiores no futuro. O mercado está precificando o filme que só vai estrear lá para 2030. Ok, então se o preço do minério não explica tudo e o lucro atual também não, para onde a gente deveria estar olhando? O que realmente importa para uma empresa como a Vale no longo prazo, para além dessa volatilidade toda? A gente precisa de uma estrutura, um jeito de pensar. Para qualquer empresa de commodities, o valor dela é construído sobre 3 pilares fundamentais. O primeiro, claro, é o preço da commodity. Certo. É a variável que todo mundo vê, o fator externo, mas como já vimos, ele conta apenas uma parte da história. Certo, esse é o mais óbvio. Quais são os outros dois? O segundo pilar é a redução de custos. É o trabalho interno, o dever de casa. Se a empresa consegue ser mais eficiente e gastar menos para extrair a mesma tonelada de minério, a margem de lucro aumenta. É um ganho que depende só dela. Exatamente. É um ganho que não depende do mercado em Pequim, depende da gestão aqui no Brasil. É o trabalho menos glamuroso do mundo, sabe? Ninguém dá entrevista para falar que trocou a frota de caminhões por um modelo 1% mais eficiente em diesel. Mas é esse 1% que, na escala de uma Vale, gera bilhões. E protege a empresa quando o mercado vira. Perfeito. E o terceiro pilar seria vender mais, imagino. Exatamente. O aumento da produção. Vender mais volume. Esse pilar é tão poderoso que pode até compensar uma queda no preço do minério. Se o preço cai 5%, mas você consegue vender 10% a mais em volume, sua receita total ainda cresce. E o cenário ideal, a tempestade perfeita que os investidores sonham, é quando os 3 pilares se alinham. A empresa está produzindo mais, com custos cada vez menores, e de repente o preço da commodity dispara. Aí não tem como segurar. É a combinação explosiva. E o que as projeções da própria Vale indicam é que ela está trabalhando de forma muito focada nesses 2 pilares que ela controla: custo e produção. Faz todo sentido. O preço do minério ela não controla, mas a eficiência da sua operação, sim. Então vamos olhar para esses planos. O que a Vale tem comunicado sobre o aumento da produção de minério de ferro? De acordo com as informações da empresa, existem projetos bem relevantes em andamento. O principal é o Serra Sul, um projeto gigantesco que já está com mais de 80% das obras concluídas. 80% já está bem avançado. Muito. E tem previsão de começar a operar no segundo semestre de 2026. Além dele, há outro projeto para adicionar mais 50 milhões de toneladas por ano na capacidade de processamento. A meta que eles divulgarão é clara: sair de uma produção de 335 milhões de toneladas em 2025 para 360 milhões até 2030. Um acréscimo de 25 milhões de toneladas por ano. É até difícil visualizar um volume desses. E do lado dos custos, o que está previsto? O plano é reduzir o custo de produção do minério de ferro, que hoje está na casa dos R$ 55 por tonelada, para uma faixa entre R$ 52 e R$ 56. Parece pouco, né? R$3? Parece pouco, mas quando você multiplica essa pequena economia por mais de 300 milhões de toneladas, o impacto no resultado final é enorme. Eles também estão trabalhando para baixar os custos na produção de níquel, que deve cair de R$ 13 mil para uma faixa entre 12 mil e 13.500. Então, o que a gente tem até agora é uma empresa que está se preparando para produzir mais e gastar menos para isso. Uma base operacional muito sólida. Mas, ainda assim, isso parece justificar todo esse otimismo? Ou tem mais alguma coisa nessa equação? Tem muito mais. Essa melhoria operacional é a base, é o que dá segurança. Mas o grande motor da tese de futuro da Vale, o que realmente anima o mercado, é a aposta estratégica da empresa nos metais da transição energética. Cobre e níquel. Exatamente. Hoje, o minério de ferro ainda é o carro-chefe, responsável por cerca de 90% do resultado operacional da empresa, o famoso EBITDA. Uhum. Mas o cobre e o níquel, que hoje representam os outros 10%, são os metais do futuro. Não se faz bateria de carro elétrico sem níquel.
Não se constrói um parque de energia eólica ou solar, nem a rede de transmissão sem uma quantidade massiva de cobre. E qual é o tamanho dessa aposta? A Vale está realmente investindo pesado nisso? E 5. Dobrar a produção? Quase dobrar. A produção de níquel também vai aumentar bastante. E com aquela redução de custos que a gente comentou, eles não estão apenas entrando nesse mercado. Eles estão se posicionando para serem um dos líderes globais. Mas esse tipo de projeto gigante é sempre arriscado. O que dá ao mercado a confiança de que o retorno vai ser tão bom quanto prometido? Os números de retorno que a própria empresa projeta para esses projetos. Em alguns deles, eles calculam uma taxa interna de retorno, a famosa TIR, acima de 25%, com alguns chegando a mais de 50%. Ok, TIR é um termo que a gente ouve muito, mas o que isso significa na prática, para quem não é do mercado? Boa pergunta. Pense na TIR como a rentabilidade média anualizada que aquele projeto vai gerar ao longo de toda a sua vida útil. É como o juro que o dinheiro investido ali vai render a cada ano, sabe? E no mundo dos grandes projetos industriais, qualquer coisa acima de 20% já é considerado excelente. E eles projetam 50%? Projetos com TIR de 50% são raríssimos. São verdadeiras minas de ouro, literalmente. Entendi. Então, se a gente conecta tudo isso, a Vale está passando por uma transformação silenciosa, deixando de ser vista apenas como uma gigante do minério de ferro, muito dependente da construção civil na China, para se tornar uma potência diversificada em metais essenciais para a eletrificação do mundo. O mercado já está começando a precificar isso. Exato. Está começando a entender e a precificar essa transformação. E faz sentido que, nesse processo, eles também busquem diversificar os clientes, para não depender tanto de um único país, certo? Sem dúvida. E isso já está acontecendo. Historicamente, a dependência da China era enorme, passando de 50% das exportações. Recentemente, esse número caiu para cerca de 40%. Já é uma redução considerável. É uma gestão de risco inteligente. Ao mesmo tempo em que eles mudam o portfólio de produtos, eles também mudam o portfólio de clientes, tornando a empresa mais robusta e menos vulnerável a crises em uma única economia. Ok, vamos tentar juntar as peças. O que a gente tira disso tudo é que a alta recente da Vale não tem uma causa única. É uma combinação de fatores. Uma confluência. Isso, uma confluência. Por um lado, uma melhora operacional clara, com planos para produzir mais minério gastando menos. Mas a parte mais importante da história parece ser essa aposta estratégica e aparentemente muito lucrativa no cobre e no níquel. Perfeito. E essa conclusão nos leva a uma reflexão importante sobre a mentalidade necessária para investir em empresas de commodities. O erro clássico, como falamos no início, é comprar quando as notícias são ótimas, os lucros são recordes e os preços das commodities estão nas máximas. Como em 2021. Exato, como em 2021. É um momento de maior euforia, mas também o de maior risco de perdas. O famoso comprar no topo e vender no fundo. Exatamente. A oportunidade, muitas vezes, surge no cenário oposto, quando a ação está lá embaixo, como estava a R$ 52, e as notícias sobre a economia chinesa e o preço do minério não são as melhores. É quando muita gente vende em pânico. Sim, mas o investidor que olha para os fundamentos, para o filme, vê que, por baixo da superfície, os projetos de longo prazo continuam andando. A produção futura está contratada e os custos estão sendo cortados. Então, a lição é olhar para a operação da empresa, para os pilares que ela controla, e não apenas para a cotação da commodity, que ela não controla. Precisamente. E, claro, ter estômago. É fundamental entender que são investimentos voláteis. O preço da ação vai balançar no curto prazo com qualquer notícia da China. Não tem como fugir disso. A volatilidade é parte do jogo. É parte do jogo. O investidor precisa estar preparado para essa volatilidade, sabendo que se a estratégia de longo prazo da empresa estiver sendo bem executada, a tendência é que o valor apareça, mesmo que leve tempo. Paciência e foco nos fundamentos são essenciais. Fica claro, então. A história por trás da valorização da Vale é muito mais sobre a empresa que ela está se tornando para 2030 e 2035 do que sobre o preço do minério de ferro hoje.
É uma tese de futuro, de transformação, que o mercado parece finalmente estar começando a reconhecer e a colocar no preço. Sim, e isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. A estratégia da Vale para se tornar uma líder em metais de transição energética é um plano para a próxima década, algo que se desenrola lentamente. Ao mesmo tempo, o preço de suas ações pode variar 5% em um único dia por causa de um dado de estoque de aço na China ou um rumor sobre a política monetária nos Estados Unidos. O curto prazo contra o longo prazo. Exato. Isso levanta uma questão importante para quem investe. Como alinhar uma visão estratégica de longo prazo, que é o que realmente gera valor, com a volatilidade inevitável e muitas vezes irracional do curto prazo no mercado de commodities. Este é um resumo sobre os principais fatores por trás da recente alta das ações da Vale. Olha só, de acordo com nossos estudos, as ações da empresa valorizaram cerca de 45% no último ano, saltando de mais ou menos R$ 53 para mais de R$ 74. O curioso é que essa performance vai muito além da simples variação no preço do minério de ferro. A alta não foi impulsionada só pelo minério. Pensa bem, enquanto a commodity subiu uns 10% no período, a ação da Vale valorizou 45%. Isso quer dizer que o mercado está precificando as expectativas de melhoria e crescimento da empresa e não só o cenário atual, sabe? A empresa está totalmente focada em otimização e em aumentar a produção. Conforme informações da própria Vale, existem planos para reduzir os custos de produção do minério de ferro de R$ 55 para R$ 52 por tonelada. E, ao mesmo tempo, a projeção é aumentar a produção para 360 milhões de toneladas até 2030, melhorando também a eficiência logística. A estratégia central é a diversificação para os metais de transição energética. A Vale está investindo pesado para quase dobrar sua produção de cobre até 2035 e também aumentar a de níquel. A jogada aqui é diversificar as fontes de receita, diminuindo a dependência do minério de ferro e do mercado chinês, que até já reduziu sua participação das exportações da empresa de mais de 50% para 40%. Em suma, a valorização da Vale reflete as projeções de uma empresa que está se tornando mais eficiente, produtiva e diversificada em metais que são essenciais para o futuro da energia. Este estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável Bolsa de Valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.